pessoal! No ano de 1966, destaca-se, em primeiro lugar, uma cura extraordinária ocorrida no Hospital de Valdecilha, em Santander. Sem nunca ter sido estudada, a clínica dessa cura genuína e espontânea foi atribuída desde o primeiro momento à Senhora do Carmo de Garabandal. Vem comigo! Maria del Carmen Mendioléa, de 18 anos, de uma família importante de Santander, com uma doença incurável avançada, em coma há 18 dias, quando remédios já não faziam efeito e todos esperando pelo pior. Chega um crucifixo beijado pela Virgem de Garabandal. Seu pai começou a rezar um rosário com umas pessoas e ela, quase que imediatamente, saiu do coma. Foi submetida a todos os exames e estava completamente curada. Sabendo disso, o padre Odriozola, da comissão episcopal, foi à casa deles e proibiu que falassem que a cura inesperada da filha fosse um milagre de Garabandal. A família obedeceu religiosamente e não se ouviu nada a respeito da cura naquela época. Conchita ia ser levada com sua mãe a Roma pelo padre Luiz Jesus Luna, sacerdote da Arquidiocese de Saragoça. No início, a notícia vazou e os trâmites foram impedidos. Em meados de dezembro, ele recebeu uma chamada telefônica de Santander anunciando a chegada de alguém de Roma com uma carta do cardeal Ottaviani, que dizia: com ou sem a permissão do bispo, traga as meninas. A viagem se deu entre os dias de 12 e 19 de janeiro de 1966. O padre, Conchita, sua mãe, e a princesa Cecília de Bourbon-Parma, devota das aparições, que possibilitou a viagem àquela humilde família camponesa, foram para Roma. O objetivo da viagem era responder ao chamado do cardeal Alfredo Ottaviani, prefeito do Santo Ofício ou Congregação para a Doutrina da Fé. Conchita tinha certeza que encontraria em Roma a compreensão da igreja. O cardeal esperava por um pouco de luz sobre o caso sobre o qual fiéis do mundo todo requeriam sua orientação. A entrevista na congregação foi longa. Durante mais de 2 horas, junto com outros membros do dicastério, o próprio Dom Ottaviani interrogou a vidente. Conchita contou absolutamente tudo: os êxtases, seus erros, seus medos, seus pecados, o que via no povo, inclusive algo em que nenhum outro momento revelou a ninguém, nem as suas companheiras, nem a seus familiares mais chegados: a data do milagre. O cardeal manifestou ao padre Luna sua impressão. O padre transcreve a conversa. Por 2 horas e meia, Conchita esteve dando sua declaração. Mais tarde ele repetiu: traga as outras meninas até mim. Jacinta e Loli não foram a Roma porque seus pais não deixaram. O cardeal parecia contente. Entre 20 aparições da Santíssima Virgem em outros lugares, sendo estudadas nessa época ali, as de Garabandal pareciam a ele muito interessantes. Exatamente como disse. Ficou tão satisfeito que me atrevi a pedir pela jovem para ser levada diante do Papa. No dia seguinte, o cardeal Ottaviani disse que o Santo Padre havia manifestado seu desejo de nos receber. Disse-nos: vão ao Palácio Apostólico e façam agendamento na Secretaria das Audiências. Assim fizemos, mas haviam chegado ordens e ouvimos dizerem com rispidez que o Papa não nos receberia. Mas Sua Eminência, o cardeal Ottaviani, acaba de nos dizer que o Santo Padre lhe disse de viva voz que quer nos receber. Aqui mando eu. E terminou a questão. O cardeal Ottaviani ouviu meu relato impassível. Parecia acostumado com semelhantes patadas, mas ele não desanimou nem eu. Não posso revelar as pessoas que interviram, mas asseguro perante Deus que o Papa São Paulo VI, bem informado de tudo, a abençoou com essas transcendentais palavras: Conchita, eu te abençoo e comigo te abençoa toda a igreja. É fácil imaginar a alegria indivisível com que o pequeno grupo
partiu diretamente para o aeroporto para a viagem de volta. Seria um erro pretender ver nessa bênção a aprovação de Garabandal, mas suas palavras expressam a vontade do Santo Padre de encorajar a jovem a perseverar na tarefa da busca da aprovação da Igreja. Aproveitando que estavam na Itália e na espera da entrevista com o Papa Paulo VI, antes um pouco de partirem e antes da entrevista com o Papa, os peregrinos fizeram uma rápida visita a San Giovanni Rotondo, ao convento onde vivia o padre Pio de Pietrelcina. A jovem recordava vivamente a mensagem que padre Pio havia enviado a elas por carta, datada de 3 de março de 1962. Uma misteriosa carta escrita em italiano sem assinar estava endereçada às 4 videntes. Mencionava uma comunicação sobrenatural acerca das aparições. Félix Lopes, um seminarista de Bilbao, a traduziu. Estava escrito: queridas meninas, às 9 horas desta manhã, a Santa Virgem me disse para lhes dizer: ó benditas garotas de São Sebastião de Garabandal, eu prometo que estarei com vós até o fim dos tempos, e vós estareis comigo no fim do mundo, e depois unidas na minha glória do paraíso. Segue a cópia do Santo Rosário de Fátima que a Virgem me ordenou mandar. Esse rosário foi ditado pela Santa Virgem e deve ser propagado para a salvação dos pecadores e preservação da humanidade dos piores castigos com que o bom Deus a está ameaçando. Só lhes dou hoje um conselho: rezem e façam rezar, porque o mundo está no começo da perdição. Não acreditam em vocês, nem nos seus colóquios com a Branca Senhora. Quererão quando já for tarde demais. Numa entrevista em 1975 para a revista Needles, Conchita recordava a primeira impressão que teve da carta. Fiquei admirada com o que dizia e, como estava sem assinar, guardei no meu bolso até o momento da aparição. Quando Nossa Santa Mãe apareceu, eu lhe mostrei a carta e perguntei de quem era. Ela respondeu que vinha da parte do Padre Pio. Eu não sabia então quem era o Padre Pio e não me ocorreu perguntar mais nada. Depois da aparição, falamos sobre a carta e então o seminarista que estava ali, Félix Lopes, me explicou quem era o Padre Pio e onde vivia. Eu lhe escrevi, dizendo que quando fizesse uma visita ao meu país, gostaria muito de vê-lo. Respondeu-me com uma breve carta na qual dizia: você acha que eu posso sair e entrar pelas chaminés? Uma fotografia publicada da carta e do envelope original nos permite hoje estudar os detalhes. O selo do convento de Santa Maria della Grazie, San Giovanni Rotondo, era original. Ainda que a carta não estivesse assinada, numerosos indícios apontam seriamente para a autoria do Padre Pio. O texto possui as mesmas características tipográficas de outras cartas do santo que estão assinadas. Parece indicar que a carta foi escrita pela mesma máquina de outras cartas do santo. Mas o que situa a carta com mais garantia é o selo do convento. Assim, hoje, podemos testar que é autêntica. Mas por que o padre enviaria uma carta sem assinatura nem remetente? Juan Hervás responde a essa pergunta. Era lógico que o Padre Pio não assinasse a carta. Primeiro, porque as aparições estavam em curso e a Igreja ainda não havia se manifestado. Segundo, porque em março de 1962, o Padre Pio ainda tinha numerosas restrições ordenadas pela Santa Sé e pelos seus superiores, e não convinha à sua reputação escrever uma carta como essa. Com a ajuda do padre Luna e do professor Medi, Conchita teve a oportunidade de perguntar a São Padre Pio se havia sido realmente ele que escreveu a carta de 1962. Conchita escreve em seu diário: chegamos a São Giovanni por volta das 9 horas da noite. Nos disseram que não poderíamos ver o Padre Pio até a manhã seguinte em sua missa das 5. Antes da missa, o padre Luna e o professor foram à sacristia. O professor me contou mais tarde que o padre Luna disse ao padre Pio que
que a princesa da Espanha, Cecília de Bourbon-Parma, estava ali para vê-lo. O padre Pio disse então ao padre Luna: não me sinto bem e só poderei vê-la mais tarde hoje. O professor disse então: há uma outra pessoa que também quer vê-lo. Conchita quer falar com o senhor. O padre Pio então falou: Conchita de Garabandal, venho às 8 da manhã. Ao chegar, fomos conduzidos a um pequeno quarto que tinha uma cama, uma cadeira e uma mesinha pequena. Lembro que eu tinha o crucifixo beijado por Nossa Senhora. Disse ao padre Pio: essa é a cruz beijada pela Santíssima Virgem. Gostaria de beijá-la? O padre Pio pegou então o crucifixo, colocou na palma de sua mão esquerda sobre o estigma. Tomou então a minha mão e colocou sobre o crucifixo. Abençoou minha mão e a cruz enquanto falava comigo. São vários os testemunhos de pessoas que foram mandadas pelo Padre Pio a Garabandal. Destaca-se Joaquim Boufflers, doutor e professor de filosofia na Universidade de Sorbonne de Paris. Também era consultor da Congregação para a Causa dos Santos em Roma. Em 23 de agosto de 1968, após se confessar com o Padre Pio no convento de San Giovanni, falou com ele por alguns instantes. Ao terminar a confissão, o padre lhe disse: reza para a Madonna, consagre-se à Virgem do Carmo que apareceu em Garabandal. As aparições de Garabandal, então é verdade? Ao que o capuchinho respondeu efusivamente: certo, é vero, claro, é verdade. Por hoje é só. Até o próximo capítulo.